Historicamente, a Palestina, região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, é alvo da disputa de diversos povos. Árabes e judeus têm protagonizado uma longa guerra que tem como resultado diversas configurações territoriais na região. A seguir, vamos analisar algumas delas. É com o fim da Segunda Guerra Mundial e o massacre do povo judeu pelo regime nazista que o apelo pela criação do Estado de Israel ganha força na comunidade mundial. Isso, aliado ao crescimento dos conflitos entre árabes e judeus na Palestina, contribuiu para que as Nações Unidas aprovassem o Plano de Partilha da Região e de Criação do Estado de Israel em 1947. Nesse plano, foram definidos os territórios dos estados árabe e judeu. Por sua importância histórica e cultural, Jerusalém deveria ser administrada pela ONU como cidade internacional. As fronteiras definidas em 1947 sofreriam alterações nos anos seguintes com as guerras que ocorreram. Já em 1948, Egito, Síria, Jordânia, Iraque e Líbano, países que rejeitaram a partilha proposta pela ONU, atacaram Israel, que sai vitorioso em 1949 e expande seu território em cerca de 40%. Durante os conflitos, as partes oeste e leste de Jerusalém foram conquistadas, respectivamente, por Israel e Jordânia. Essa situação iniciou uma série de conflitos, como aqueles que envolveram o Egito pelo controle do Sinai em 1956 e a Guerra dos 6 Dias, em 1967, na qual Israel recuperou o controle de Jerusalém. Durante a Guerra dos 6 Dias, Israel ocupa a faixa de Gaza e a Cisjordânia, além das colinas sírias de Golã, local que abriga nascentes do Rio Jordão. Para manter o território, o governo israelense adota a política de criação de colônias nas áreas ocupadas. Nesse conflito, mais de 700 mil árabes palestinos se tornaram refugiados. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, as forças políticas palestinas organizam-se e ganham força na contestação da ocupação dos territórios por Israel, principalmente durante a Guerra dos 6 Dias. Destaque a Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Em 1987, ocorre a primeira revolta popular contra a ocupação israelense, denominada Intifada. Nesse ano, também ocorrem atentados em Israel promovidos por grupos extremistas como o Hamas. Em 1993, no entanto, é assinado um acordo histórico entre a OLP e Israel. Nesse acordo, as partes reconhecem reciprocamente a autonomia de seus territórios. Entre 1993 e 1995, áreas da faixa de Gaza e da Cisjordânia passam progressivamente ao controle palestino. Desde então, as negociações não avançaram significativamente, entre outros motivos, pelas divergências em relação à delimitação de fronteiras na região de nascentes e cursos d'água. Em 2000, tem início uma nova intifada e, posteriormente, em 2002, Israel inicia a construção de um muro para separar o país da Cisjordânia. Na prática, essa barreira permite a anexação israelense de outras áreas sob controle palestino, além do controle da circulação de bens e pessoas no território. A construção do muro foi condenada pela ONU à época. Ao longo dos anos 2000 e 2010, as disputas acirram-se na região em razão da política de ocupação israelense na Cisjordânia e dos atentados promovidos contra Israel, principalmente pelo grupo Hamas. Em 2017, os refugiados palestinos e seus descendentes somavam 5.400.000, a maioria na faixa de Gaza, na Cisjordânia e na Jordânia. Em 2012, 138 países ratificaram uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que reconhece o Estado da Palestina como um membro observador da ONU.
Entre aqueles que votaram contra a resolução estão os Estados Unidos e Israel.